Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 24 de março, iniciando mais uma semana, mais uma segunda-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere aí deixar o seu like, porque ajuda muito o meu trabalho desse lado. Beleza? E fico sempre à disposição de vocês também lá pelo meu Instagram, tá? Durante o dia, caso precisem de mim, fico sempre à disposição de vocês por lá, é só me dar um alô. Beleza? Dito isso, partindo direto do que a gente gosta, que é gráfico, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só ajustar. Feito, agora eu voltei. Tinha desarrumado aqui minhas posições. Enfim. Bom, pessoal, acho que o mais importante, o mais robusto eu trouxe para vocês no sábado, comentando o contexto de forma geral, tanto dos índices quanto do nosso Ibovespa, comentando essa forte alta que a gente viu nas duas últimas semanas, as oportunidades que a gente conseguiu pegar através do conteúdo educacional aqui. Enfim, hoje é um dia de correção, foi o que eu já vinha comentando com vocês. No final de semana passada, no sábado, eu também comentei sobre a gente, né, entrar num processo de correção. Hoje, uma queda normal, 0,77 de queda, tá? A gente passa um processo de correção. Se eu coloco aqui as médias, olha, tá longe de chegar na média móvel de 9 ainda. Longe não, né? Mas ainda está distante, tá? Então essa região agora é a principal zona aí para o Ibovespa, tá? Olha, que é essa zona entre os 129.500 pontos aos 130, né? Que é aos 130, aos 131, perdão. Então essa região aqui, olha, importante zona de suporte. Por quê? Se a gente ignorar a média móvel de 9 e trabalhar só com questão de estrutura, a gente tem esse ponto de resistência do 130, que inclusive foi um ponto que eu chamei bastante atenção para vocês desde esse primeiro reteste que ele acabou perdendo força, que era uma importante zona de resistência. O que ele fez? Conseguiu romper. Ótimo. Então, uma resistência agora ela passa a funcionar como um suporte. É interessante que inclusive até saudável para o movimento, que a gente veja o Ibovespa testar essa região agora como suporte. Até se ele viesse um pouquinho mais aqui para baixo, seria tranquilo. Imaginando o quê? Essa movimentação de alta, uma correção normal, formação de fundo ascendente para tentar lançar mais uma onda para cima que vai em linha e confluência com o alvo projetado desse último fundo ao rompimento desse último topo, que fica lá na região dos 136.700, tá? Então esse é o cenário para o Ibovespa, ou seja, essa correção um pouquinho mais para baixo, ou seja, ele enroscado aqui também, tá? Mas enfim, uma correção para processo de formação de fundo ascendente para tentar lançar uma perna para cima. Beleza? Se a gente fosse medir o movimento, olha, entre máxima e mínima, ainda seria um pouco mais para baixo, 128.900. Então, assim, por enquanto, o processo de correção no Ibovespa vejo como normal, tá, pessoal? Inclusive esperado. Então, se a gente tem Ibovespa corrigindo para baixo, dentro de uma tendência de alta no curto prazo, a gente tem o dólar dentro de uma tendência de baixa no curto prazo, fazendo uma correção em forma de um movimento de alta. Por enquanto, só repique. O dólar também segue tendência de baixa. A gente já pode, inclusive, desenhar aqui, olha, uma linha de tendência de baixa no curto prazo, dado que ele já estruturou aqui 1, 2, né, 3, 4 retestes nessa região. Então a gente já pode considerar essa linha de tendência de baixa, tá? O alvo ainda segue lá embaixo, na região de suporte dos 5.560, tá? Mas a gente tem um mercado aí no início de semana de forma corretiva também, por enquanto normal, movimento dentro do dólar. Partindo lá fora, chamou a atenção no dia de hoje, a gente tem os mercados voltando a uma alta forte. Eu tinha comentado com vocês sobre esse volume comprador no fechamento de sexta-feira do S&P, né? A gente até inclusive marcou aqui, olha, que se ele vem para romper esse topinho, deixado ele só num pivôzinho de alta e volta para um viés um pouco mais comprador, mesmo que dentro dessa congestão mais ampla, tá? Já passa a deixar aí. Eu não acredito que eu excluí aqui meu volume. Oh, meu Deus do céu. Que lá merda. Vou ter que colocar isso de novo. Mas enfim, volta aí com viés mais positivo agora para cima, tá? Inclusive a gente vê o S&P, a economia americana fazendo a abertura de semana mais positiva, né? Um gap de alta, uma movimentação de alta. Claro que importa muito como vai ser feito o fechamento, mas por enquanto parece que vai fechar próximo da máxima, né? Um ponto de atenção que deve ser levado em consideração é que está em cima desse fundinho anterior, né?
mais 1,76 de alta. A gente tem o índice da Nasdaq, também com gap de alta até o momento 2,30 de alta, também aciona um pivôzinho de alta, um gap de fuga, trazendo expectativa um pouco mais positiva. Então, o ideal é que ele comece a fechar acima dessa região dos 18.190, tente fazer uma movimentação para cima, né, uma correção seguida de mais um pivô aqui, mas o importante é que voltou a negociar acima desse último fundo perdido, já é algo positivo, tá? O mercado já dá uma, entre aspas, relaxada pelo menos, tá? É claro que a gente ainda precisa de um pivô convincente, mas essa abertura de semana com esse viés mais positivo, esse sentimento mais positivo, traz aquela sensação, pelo menos que momentânea, um pouco de alívio para os mercados, tá? A gente tem o petróleo, que segue tentando se recuperar, né, rompendo essa linha de tendência de baixa, mas ainda não temos um pivô. O interessante é que depois que ele faça o rompimento, ele faça um pivô, para aí sim jogar uma expectativa um pouco mais direcional para cima, tá? Mas a resistência dessa congestão ampla fica só lá na zona dos 81,70, tá? O minério de ferro segue totalmente congestionado, tem suporte nos 95 e resistência na região dos 110. DXY também segue fazendo repique para cima, né, em direção à média móvel de 20. A próxima zona de suporte fica lá nos $100. Para acionar esse alvo, ele precisa perder o fundo no 103, acionando mais um pivô de baixa. Por enquanto, repique aí para cima, tá? Nikkei DAX segue congestionado em topo, dentro de uma tendência de alta no curto prazo, não vou perder muito tempo, não mudou nada. Temos Hang Seng que também fez aqui o processo de correção, comentei com vocês essa possibilidade de ter deixado, topo aqui em cima, né, olha, porque ele deixa um candle doji em cima de um ponto de resistência que eu mapeei, inclusive antes dele chegar aqui, né, e agora inicia um processo aí de correção, tá? Nada de interessante também nesse momento. E bolsa da Rússia totalmente congestionada em topo. Já o Dow Jones também ganha força no dia de hoje, aciona um pivô de alta, trazendo expectativa positiva para o curto prazo, novamente para o setor industrial dos Estados Unidos. Tá? E agora mira, quem sabe, o retorno lá para a faixa principal dos 45.290 pontos. O ouro segue processo de correção, também comentei com vocês, né? Acabou esticando em linha reta, deixou um candle de dúvida em topo, em cima de zona de linha de retorno desse canal de alta de médio prazo, próximo do alvo projetado também dos $3.075, normal que volte uma correção. Suporte aqui, olha, cabeça do pivô anterior nos 2.960, ótima região de suporte. Se a gente for usar a média como referência, olha, inclusive tem confluência aí, olha, que fica a média exatamente nessa zona de suporte junto, tá? Então também correção vejo como normal aí para o ouro nesse momento. Temos a prata também corrigindo, ainda trabalhando dentro de um contexto positivo, mas não conseguiu dar sequência no movimento. Próximo alvo para cima, aos $35. Já as criptos voltam a recuperar, deixar o cenário um pouco mais positivo de novo, né? E, por enquanto, veja onde ele marcou o fundo principal, pessoal. Lembra que quem me acompanha aqui há mais tempo, inclusive, pode até deixar o comentário aí que ajuda no feedback, para vocês que acompanham mais tempo. O que eu venho comentando com vocês? Desde quando o Bitcoin chegou em 108, eu comentei que a possibilidade era ele fazer até uma correção ampla. Por quê? De novo, vou repetir. Já falei um monte de vezes, mas eu vou repetir. Gráfico mensal esticado pra caramba da média móvel de 20. Média móvel de 20 fica lá na região dos $70.000 do Bitcoin. Então seria, né, normal caso ele viesse fazer uma correção mais ampla para baixo. Ele demorou para fazer essa correção mais ampla. Ele ficou aqui um bom período lateral em topo, né, tendo o que a gente chama de distribuição, e aí iniciou essa correção um pouco mais ampla, deu umas pancadas para baixo e, por enquanto, parou exatamente na onde? Na última região de suporte, considerando a retração de FIBO, olha. Ele até passou um pouquinho para baixo, mas se recuperou exatamente no último nível, lá dos $81.000, tá? Caso continue mais para baixo, lembra? Próxima zona que deve buscar os $73.000 e depois 68, tá? Por enquanto ele volta a se recuperar, uma alta hoje de 2,65, para a gente ter um movimento, né? A expectativa de retomada de fato de uma tendência de alta para o curto prazo, a gente pode considerar, olha, essa linha de tendência de baixa precisa ser rompida, né? Então ele precisa romper essa região, fazer um movimento e lançar um pivô para retomar a expectativa do movimento da tendência principal, né? Que é isso aqui, ó. Movimentação de alta para voltar a brigar lá no 108, ok?
O Ethereum também volta a se recuperar, uma alta aí de 4,28, também parando naquela zona de suporte que eu havia comentado com vocês, né? Um pouquinho mais para baixo, era aqui em cima nos 2,100, veio um pouquinho mais para baixo no 1.900, agora volta a se recuperar. Vamos ver se ganha força para brigar lá na região dos 2.700, o que deixa o movimento mais interessante, beleza? E aí as altcoins também voltam a se recuperar, né? A gente tem Polkadot, inclusive eu comentei com vocês dessa região aqui entre os 4 e 3,50 dólares ser uma região interessante para tomar risco quem tem espaço na carteira de altcoin. Claro que nesse momento o papel trabalha, papel não, a cripto, trabalha com uma consolidação aqui de range amplo, né? Então essa zona aqui dos 3 e dos 4 dólares é uma zona importante de suporte, tá? Mas ainda a gente também não tem um pivô de alta aqui, né? A VAX, uma alta de 8%, também parou lá na extremidade daquele último fundo que eu trouxe para vocês, né? Olha, dos 16 dólares, acabou se recuperando, mas ainda trabalha dentro de uma tendência de baixa no curto prazo, né? Trabalhando abaixo dessa linha de tendência aqui também, olha. Mas de certa maneira a gente já vê uma recuperação. A gente tem AVE também se recuperando, essa aqui ainda não chegou no nosso suporte lá, já se recupera um pouco antes, a gente já pode passar aqui uma linha de tendência de baixa também, olha. Quando o papel consiga fazer o rompimento dessa região, traz aí um movimento, né? Ou seja, uma expectativa mais de alta, tá? Então, por enquanto, a gente pode começar a considerar esse canalzinho de baixa aí no curto prazo para EVE. MakerDAO também se recupera, né? Aqui pode armar um micro pivô acima de 1.350. SNX também se recuperando, formando um fundo aqui. Vamos ver se tem alguma divergência. Tem divergência de alta, olha. Em SNX também, sempre comentei com vocês que eu acho uma boa para quem tem espaço para tomar risco na carteira de cripto, tem uma divergência de alta. Por enquanto nada muito interessante, né? Mais por conta da região mesmo. Ondo também se recupera em cima da zona de suporte do canalzinho de baixa, de curto prazo, olha. Né? Então a gente vê aí as criptos retornando uma leve movimentação de alta com esse sentimento depois da abertura positiva nos mercados americanos. Link também que eu comentei com vocês aqui que era uma boa para tomar risco, na região de 12 dólares também volta a se recuperar um pouco. O papel tem resistência agora importante para ser testada lá na faixa dos 21 dólares, tá? Dito isso, voltando para a nossa bolsa, tá? As duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, e depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, tá, pessoal? Pelos feedbacks, enfim, pelos comentários do vídeo de sábado, nos feedbacks que vocês têm deixado nos vídeos aqui mesmo de fechamento. Mais uma vez, mesmo sendo repetitivo, gosto sempre de agradecer aqui vocês, que eu acho que é uma via de mão dupla. Então, muito obrigado, fico aí feliz em saber que de alguma maneira eu consigo ajudar na leitura de vocês aí do dia a dia, beleza? Então, pessoal, Brave 3, olha, hoje sobe aí mais 10%, e lembra que eu ia comentar com vocês de compra em Brave 3, olha, mas acabou falhando porque, né, eu tinha marcado aqui, mas ela abriu com gap de alta e aí foi embora, né? Aqui já não tem mais nada para fazer, quem está posicionado, meus parabéns, o papel passa a mirar os 22,20, que é a média móvel de 200 no gráfico diário, mas o principal é lá em cima dos 23,80. Então eu só não vejo nada para ser feito agora. Prio 3 está tentando se recuperar, né? Acho que o último contexto que eu comentei com vocês foi aqui, né? Olha, entrada na máxima, o stop na mínima, porque ela deixou um engolfo de alta em cima de uma zona de fundo, também com aquele contexto de falha de rompimento, né? Olha, tem um fundo aqui, ela perde esse fundo nessa barra, na barra seguinte ela volta a fechar acima com essa barra. Tenta subir, perde força, volta para testar fundo. Aqui ela não chega a perder esse fundo, né? Ela marca um fundo aqui ascendente, que é fundo, fundo, fundo mais alto que o fundo anterior, mesmo que não seja dentro ainda de uma tendência de alta, né? De certa maneira é um fundo ascendente. Fez essa barra, que é um engolfo, né? Onde a gente vê uma única barra que engolfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, basicamente 2 semanas, em uma barra só ela engolfa esse movimento. Então, máxima, mínima, tem possibilidade de compra, lembrando que é um trade de contra-tendência no curto prazo, então tem que tomar cuidado. Ou a segunda possibilidade era aguardar uma correção dentro dessa barra, né? E aí pega entre máxima e mínima dessa última barra de força e compras nessas regiões aqui de retração, tá? Por enquanto ainda não chegou lá, já deixou o fundo aqui. Se a partir daqui ela vem para romper esse topo e aciona um pivôzinho de alta, pode pensar em uma compra aqui, um stop nesse fundo deixado. Não é dos melhores contextos, não gosto muito,
Porque mesmo que ele arme esse pivôzinho de alta, ele ainda já tem essa resistência do canal de baixa passando nessa região, olha, né? Então, é um pouco mais arriscado, tá? Não, nesse momento de mercado, confesso que não é algo que me agrade muito. A gente tem Embraer corrigindo, né? Não vejo nada interessante. O papel aqui faz um pivôzinho de baixa, fechando abaixo dessa fronteira de gap. Possibilidade de voltar um pouco mais para baixo, né, dentro desse canal de alta, tá? Rail 3 também não vejo nada. O papel se perder aqui 16,60 fica bem feio. Então esse momento de mercado agora que a gente começa uma correção, tá, pessoal? Não achei nada assim muito interessante. Já tinha comentado isso no vídeo de sábado, né? Que alguns contextos que eu trouxe para vocês ali educacional não eram muito interessantes. Os mais interessantes foram o que eu consegui trazer para vocês nas 2 últimas semanas, que foi o início da perna de alta de Bovespa. Agora que ele já fez essa primeira pernada, é necessário um pouco mais de paciência para que os ativos que acompanharam essa movimentação de alta passem por um processo de correção e dentro desse processo de correção nós consiga achar, né, encontrar ali novas validações para tentar pegar operações a favor dessa movimentação de alta no curto prazo, mas não fora de hora e não fora de contexto, só pelo simples fato do desespero de ficar de fora para quem não conseguiu montar a operação e até para quem conseguiu montar a operação não ficar, né, ansioso para montar mais posição porque deu certo ali pegar as movimentações na ponta compradora e isso acaba fazendo a gente tomar decisões precipitadas, tá? Então calma, deixa o Ibovespa ali corrigir, né? Separa os papéis ali que você está esperando essa correção e a gente vê essa retomada, a gente tenta montar novas posições, continua conduzindo as operações das 2 últimas semanas que eu comentei com vocês aqui, que foram educacionais, enfim, teve, acho que grande parte dos ativos, dos contextos que a gente trouxe nas 3 últimas semanas, a maioria chegaram ali próximo dos objetivos, dos alvos, né? Tanto percebendo isso, fazendo a reavaliações desses ativos com vocês mesmos aqui nos vídeos, e também pelos feedbacks dos vídeos, nos comentários e mensagem no privado, né? Da galera que conseguiu, entendeu o educacional, conseguiu conduzir a operação até o objetivo, fez o ajuste de stop, enfim, deu para aproveitar bem aquela movimentação de Bovespa, agora reforçando, acredito que seja um momento um pouco de calma, tá? Deixa os ativos dar uma respirada, porque a maioria deles estão esticados, tá? E lembrando, tá, pessoal, se você aí do outro lado gostaria de ver análise de alguma ação em específico, é só deixar aqui nos comentários que eu sempre trago análise para o dia seguinte, beleza? Eu já ia esquecendo, mas só deixar aqui nos comentários análise de qualquer ação, de qualquer ativo que eu trago sempre para o dia seguinte. DOP34 para o médio prazo, não acho interessante, tá? O papel quebra uma zona de estrutura de suporte, faz um pullback, testa antigo ponto de suporte agora como resistência, né? Então a gente tinha aqui suporte, essa mesma região que era suporte agora testada como resistência. Na perda desse fundo aqui, ele aciona um pivô de baixa, tá? Então não acho interessante para médio e longo prazo esse papel no momento, tá? Um que está azedando que eu trouxe para vocês aí no sábado, que nem tudo é flores, é Agro 3, né? Lembra que eu comentei? Olha, ele fechou bonito na sexta-feira, em cima das médias, depois de entregar uma movimentação de alta, passar por uma correção, deixou uma barra bonita, eu comentei de compra no rompimento da máxima, se eu não me engano, e stop na mínima, né? Essa aqui ela acionou hoje, olha, né? A pegadinha do malandro. Ela acionou, eu comentei que o semanal não estava muito legal, até por conta do volume, mas enfim, ela chegou a acionar, olha, e agora está dando um susto em quem pegou, né? Tá próximo, stop curto, né? Stop de 3,20, mas já devolveu quase tudo no mesmo dia, né? E outras que eu comentei foi a Amazon, que foram as BDRs, né? Mas abriu com gap, então é sacanagem. Acabou ficando de fora, né? Hoje a Amazon abre com gap de 4%. Ordem na pedra acabou ficando de fora. Outra que eu comentei, própria Google, também abre com gap de alta, né? Não vou refazer a análise, já fiz no vídeo de sábado, quem quiser dar uma olhada, beleza? Mas essas duas aí que chamaram a atenção no pregão de hoje, dos ativos internacionais, foram ativos que infelizmente abriram com gap de alta e aí acabou não pegando não pegando o contexto que a gente comentou, né? Porque aí você deixa a ordem na pedra, abre com gap e abre acima, aí ele pula sua ordem, você acaba ficando
de fora. Beleza? Não vou me estender hoje muito por aqui, tá, pessoal? Não achei nada muito interessante para trazer para vocês. Um início de semana bem morno, como já era esperado, como eu disse, nada demais. Para quem gosta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para 2 grupos de estudo nosso, um focado mais para cripto e um focado mais para análise, tá? Que eu sempre, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Né? Então tá aqui, Google, inclusive eu converso com o pessoal, né? Aqui a gente consegue ter um contato mais de perto, né? Então estou sempre aqui mandando recomendação de podcast, de série, de filme, bastante análise também, tá? Inclusive, na quinta-feira, agora dia 27, para lembrar, vamos ter a nossa live juntando análise fundamentalista com análise técnica, onde o Sérgio vai trazer aí pra gente, né, para nós, os destaques das últimas demonstrações de resultado das empresas, tanto destaque positivo quanto negativo, então vai ter na quinta-feira. Eu sempre comento aqui contextos técnicos para ajudar na leitura de vocês no dia a dia. A galera também manda aqui algumas análises, eu sempre respondo. Então, quem gostar, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Esse aqui é o de cripto, também mando aí bastante recomendação de conteúdo, tá? Pelo amor de Deus, não é recomendação de compra nem nada, é recomendação de podcast interessante que eu creio que seja útil e mais notícia, atualização do mercado cripto aí também, que são assuntos que eu não vou ficar trazendo aqui no vídeo de fechamento. Beleza? Dito isso, espero poder ter ajudado todos vocês. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana já para todos, desejando hoje na segunda-feira que o Papai do Céu nos abençoe. Um bom descanso aí para vocês e até amanhã, pessoal. Até o próximo vídeo, né? Abração.